Olá, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um devocional abençoado, né, do Café com Deus Pai. E hoje o título fala sobre crie vínculos. O texto base está lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 17, que diz assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia-se o seu companheiro. Na sociedade contemporânea, somos cada vez mais induzidos ao individualismo. No mercado de trabalho, somos levados a ver os nossos colegas de trabalho como potenciais concorrentes. As redes sociais e os reality shows alimentam a individualidade, tirando-nos o senso de realidade social e nos induzindo a uma vida virtual. Somos cada vez mais movidos a viver focados no prazer em vez de nas responsabilidades com aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, nem mesmo damos um simples bom dia aos vizinhos. Esse é um caminho perigoso que converge para o fracasso. Toda caminhada é muito melhor e menos desgastante quando acompanhada de alguém que nos auxilia, como em uma competição de velocistas no revezamento 4x100. A troca de bastão acontece de modo sincronizado. Favorece a vitória para a equipe mais harmonicamente alinhada. Certamente, dividir o trajeto entre os 4 competidores é muito mais fácil e leve do que percorrer sozinho. Assim também é a nossa caminhada. Precisamos uns dos outros. É impossível para nós deter todas as formas de conhecimentos e habilidades. Cada um possui algo que o outro não possui. E essa combinação de conhecimentos e habilidades é fundamental para vivermos de forma plena uma vida abundante no Senhor. Jesus, quando esteve na terra, conviveu com muitas pessoas, mas escolheu 12 em particular para liderar e instruir. Ninguém faz nada grande sozinho, e Jesus nos deu o exemplo perfeito. Portanto, tenha pessoas ao lado que o auxiliem na caminhada. Durante toda a minha trajetória, tive o auxílio de pessoas extraordinárias e, na realidade, ainda tenho. Cada uma dessas pessoas é fundamental para a minha trajetória. Por isso, não abra mão de bons relacionamentos e seja intencional. Aqui no começo, o texto base em Provérbios 27, 17, significa que afia-se o ferro para que ele seja útil, para que ele tenha alguma serventia. Por isso que fala, assim como o ferro afia o ferro. É como se fosse, a gente logo lembra quando fala disso, de uma faca, né? Que precisa ser amolada, afiada. Então você usa um outro tipo de material, né, um ferro mesmo, para estar amolando, afiando aquela faca, para que ela possa fazer um corte excelente. E assim é conosco também. Da mesma forma é para conosco, para que a gente, para os nossos relacionamentos interpessoais, né, fazendo com que a dureza remova as arestas do outro e vice-versa. Por isso que fala, né, que afia, a palavra também continua falando que afia o rosto do seu amigo. Então, o devocional de hoje fala um pouco da amizade, fala um pouco de comunhão. E nós devemos ter nessa amizade, essa comunhão com as pessoas, porque às vezes nós temos amizades que são positivas ou negativas, amizades boas ou amizades más, amizades que são benéficas, amizades que vêm a prejudicar.
a nossa vida e a gente precisa escolher muito bem que tipo de amizade, que amizades são essas que você quer ter para a sua vida. Porque elas, dependendo da sua escolha, dependendo da minha escolha, essas amizades, elas certamente vão nos influenciar de alguma forma, seja para o bem ou seja para o mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na verdade é mesmo um aconselhamento. O título é Crie Vínculos. E, na verdade, o principal vínculo que nós devemos criar é com Deus. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas poucas pessoas podem afirmar que têm realmente um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos vínculo com os nossos irmãos, vínculo com o nosso próximo. Porque Deus, Ele nos capacita para que a gente possa viver bem em uma sociedade. É Deus que vai nos instruir de uma forma, como acabei de ler aqui, falando sobre uma competição, que se não tivermos alinhados, eu, você, ou uma pessoa com quem a gente, ou uma equipe de trabalho que seja, ela não vai fluir. A gente vai carregar algo que seja um fardo, vai ser pesado. Só que se a gente colocar Deus na situação, tudo isso se torna fácil e leve. Mas para isso a gente precisa ter um vínculo, uma intimidade, uma comunhão com Deus. Então, a gente precisa se aproximar sim das pessoas, né? A gente precisa sim ter contato com as pessoas e demonstrar para elas o amor. O amor que Deus tem por mim, tem por você. A gente também vai demonstrar o amor esse amor que Deus tem por nós, para que outras pessoas vejam e sintam que Deus também os ama da mesma forma. E a gente precisa também aprender a cuidar dos interesses dos outros. Às vezes, alguém está precisando de ajuda e a gente precisa saber no momento certo de estender a mão, de falar para o nosso irmão, de aconselhar o nosso irmão, dar a ele aquilo que ele necessita, um colo, uma palavra, um acolhimento. E não só olharmos para as nossas próprias vidas, olharmos para as nossas individualidades. Então nós devemos sim criar vínculos, nós devemos sim ter comunhão, devemos sim nos aproximar de pessoas que nos fazem bem. E ainda assim que tenha pessoas que venham fazer mal para mim e para você, tenha sabedoria para lidar com essas pessoas, para que elas não venham contaminar a sua vida. A frase do dia é: os seus relacionamentos contribuirão para o cumprimento do seu chamado. A palavra-chave é comunhão. E a leitura bíblica está no livro de Salmos, capítulo 132. Então, pense bem com quem você está deixando de criar os seus vínculos, com quem Deus quer que você se relacione, com quem Deus quer que você tenha contato, com quem que Deus quer que você tenha uma comunhão. Crie vínculos. Crie vínculos primeiramente com o Senhor, que Ele vai te instruir a criar vínculos com as demais pessoas, com o seu próximo, para que você possa saber lidar, trabalhar
aconselhar, se divertir com a pessoa que necessita de você. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Que você possa meditar nessa palavra, que o Senhor Jesus esteja presente no seu lar, principalmente no seu coração, e que você possa estar a cada dia mais permitindo que o amor dele invada o seu ser. Amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã com mais um Café com Deus Pai. Beijos no coração. Tchauzinho.